Responsabilidade. Esse tema é bem importante. Então, cada um de nós é responsável. E a responsabilidade está conosco mesmo. Como nós estamos usando os nossos pensamentos. Qual é a maneira que nós temos que ter para melhorarmos? E se não melhorarmos os pensamentos, não é teoria, não é mais ou menos. E a gente sabe assim que temos que ter cuidado com práticas. Muitas vezes a pessoa acha que ela está tendo uma prática que vai auxiliá-la em alguma coisa, não auxilia. Porque primeiro a pessoa tem que perceber-se, tem que sentir aquilo que está sendo feito, tem que ir observando o alinhamento. Porque nós estamos acostumados assim, de achar que o dia inteiro é daquele jeito. Então a pessoa que tem aquelas funções diárias, então é daquele jeito. Mas todo instante a pessoa tem que lembrar que ela está mudando. Todo instante ela está pensando. E a gente pode observar assim, nos relacionamentos, às vezes a pessoa dá um sorriso e pergunta para ela fala assim, eu estava pensando num assunto. Quer dizer que ela está fazendo uma função muito diferente e ela lembrou de um fato que ela vivenciou ou que contaram a ela há vários dias. Agora ela lembra daquele fato, ela é lembrada daquele fato. A palavra correta é assim. Porque se ela estava numa função, então lembraram-se a ela, dentro dela é que lembrou daquele fato. E ela dá um sorriso, só que aquele fato não tem mais nenhuma significação para a vida dela. Então a gente vai levando a vida assim. Então a responsabilidade é de conhecer as leis que o Criador instituiu e de observar assim que todas as leis são auxílio. Isso é bem importante cada um ir observando, porque são referências. E as referências a pessoa tem que lembrar que é física. Então não é o que ela estudou. É físico, a referência, ela tem que ficar impregnada com aquela referência. A referência fica bem fácil assim da pessoa ter que ir de uma localidade para outra e ela não conhece o trajeto conforme é necessário porque ela frequenta pouco aquela estrada. Mas ela vai fazendo marcos, ela vai tendo noção daquilo que vai vir na próxima fase. Então dentro de nós, para nós evoluirmos, nós temos que fazer um trabalho assim. De ir observando o procedimento que cada um tem que ter. E tem que lembrar, assim, que a responsabilidade é individual. A responsabilidade é sempre comigo. Porque se eu prontifiquei em educar aquela criança, eu teria que ter uma capacidade interna de ter irradiações boas para perceber a criança e orientar aquela criança conforme aquela criança vai ter o nivelamento. Fica bem fácil assim de ir observando que toda época foi assim. Os pais determinam determinados afazeres, se os pais não se encontram, aqueles afazeres muitas vezes não são feitos. Orienta um determinado caminho que precisa de seguir e quando vê estão caminhando em outro caminho. Nós somos assim, somos indivíduos. Agora a maneira que cada indivíduo tem para ele mesmo, não é para as outras pessoas. Porque um pai pode ter um posicionamento, mas aquele filho chegou numa determinada idade de amadurecido, ele agora caminha numa outra direção, ele muda de moradia. Então as referências que nós tínhamos que ter de possibilitar também é com a nossa frequência interna. A frequência interna a gente via antes muito bem mesmo. Então a gente sabe assim que em determinados cursos, principalmente à noite, muitos trabalham durante o dia, aquele professor que tem uma frequência boa fica com as últimas aulas. É simplesmente isso. Ele desenvolveu uma maneira de ter a consideração. Então os alunos ficam para a última aula por causa do professor. Porque muitas vezes a matéria não tem um peso significativo na vida daqueles alunos. Mas como aquele curso necessita de ministrar aquela matéria, então tem aquele professor qualificado que consegue fazer com que os alunos fiquem
esperando aquelas informações. Para a nossa vida diária, no nosso relacionamento, na nossa moradia, o procedimento que precisamos de desenvolver para termos a consideração, para sermos considerados e para fazer a seleção daquilo que não nos traz benefício. Então, quando fala assim que tem graus na vida, tem graus, porque aquele funcionário não pode ter o grau do empregador, porque se ele desenvolve o grau do empregador, ele monta uma empresa similar. Então, se ele continua no grau que ele está, mesmo assim ele tem que melhorar, porque se aquele empregador não continuar melhorando, aquele funcionário vai embora e aquela empresa vai embora, porque não houve uma melhora. Na natureza, a gente pode observar que não tem limitação, não tem estagnação. Nas regiões secas, não nasce mais vegetação. Nas regiões que o solo e que apresenta ainda o úmido necessário, apresenta a capacidade para ter um cultivo. Mas aquele que jogou a semente no solo, se ele não tira as ervas, a semente que ele jogou não vai apresentar aquela condição de ter a colheita, de apresentar frutos bons. Na nossa vida interna, se nós não trabalharmos com os pensamentos, e lembrar assim que os pensamentos é a capacidade que o espírito humano tem de dar forma na vida. Essa forma sempre tem que apresentar de uma maneira construtiva. Se não for construtivo, a própria pessoa vai ficando sem saúde. É bem interessante assim. Vai ficando sem saúde. Ela pode apresentar muitas teorias, mas a base de cada um, para cada um, é a saúde. Faltou a saúde, faltou a limitação, faltou a consideração. A pessoa fica limitada e fica sem ser considerada. Então a responsabilidade não é desse nem é daquele. E é bem importante assim, porque muitas pessoas usam a expressão assim que foi decepcionado. Decepcionou-se porque não colocou o primeiro mandamento em primeiro lugar, não colocou ele mesmo agora na sua vida de perspectiva e as outras coisas, as outras pessoas ficaram no lugar dela. Então, quando nós colocamos o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses ao meu lado, a gente vai observando assim, que é bem interessante, porque muitas pessoas valorizam a mulher, valorizam o marido, valorizam os filhos, que é muito comum a gente ouvir a expressão, para minha família eu faço tudo, para o meu trabalho eu faço tudo, para o meu lazer eu priorizo. Para aquela comida eu valorizo. Então o que acontece? O primeiro mandamento é aquilo que a pessoa colocou em primeiro lugar. Foi o lazer, foi a comida, foi o marido, foi a mulher. Não foi o Criador. Porque aqueles que colocaram o Criador em primeiro lugar durante um período da sua vida tiveram a condição e a coragem de ir para uma nova localidade, para começar uma nova etapa, para mudar de trabalho. Não tem tempo para aquela pessoa quando ele coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar. É ele. E a gente vai observando assim, da coragem de muitos que vieram de outras localidades e que muitas vezes nem conhecia a língua pátria, da confiança de ter deixado parte dos familiares para trás e dos familiares terem a confiança de confiar que ele vai e que ele volta. E assim a gente conhece muitos. Então essa responsabilidade está com o cultivo correto dos pensamentos, da confiança, da perspectiva da vida da pessoa. Não é da vida desse ou daquele, é da minha vida. Como eu tenho que ir alinhando. E porque agora eu me prontifiquei a ser um bom profissional, a ser um bom aluno, ou agora eu vou seguir os mandamentos, eu tenho que lembrar que eu tenho um passado. No caso do profissional, fica bem fácil assim da gente observar.
Aquele empregador já teve algumas decepções com esse. Isso é físico. Ele não correspondeu anteriormente, com muitos itens. Agora ele prontificou, o empregador fica com cautela. Então vai demorar um tempo para ele provar que ele mudou. Então é bem interessante assim com criança, que os pais fazem jogo com aquela criança faz jogo com os pais. Então dá responsabilidade para aquela criança não cumpre. Aquela criança pede um benefício, aí os pais falam, não, você não cumpriu o combinado. A criança fala que vai cumprir. Os pais muitas vezes não acreditam. Aceita ali de imediato, mas aquela criança, para agora mudar a maneira de ser, os pais teriam que mudar muito. Mudar muito. Quer dizer assim, o mudar muito, aquela criança tem que ir lá para a ponta do gostar. Quando vai lá para a ponta do gostar, então o que acontece? Então ele sente falta, ele não tem mais folga. Mas para isso, o pai, a mãe tem que estar trabalhando ali no primeiro mandamento. A responsabilidade é bem importante assim, porque muitos pais falam assim, não sei com que esse filho aprendeu isso, mas foi gerado como? Quem cedeu o esperma? Como é que ele está sendo orientado? Como ele recebe as influências? E como os pais permitem qualquer visita na moradia? Porque fica bem fácil assim, porque tem um ensino que fala assim que pais bons, ovelhas negras. Quer dizer que os pais permitiram que os chamados conhecidos influíssem no período de gestação. Então agora para arrumar esse que foi permitido que influíssem, e a influência a gente sabe que é verdadeira. Então tem muitas referências assim que a gente sabe que foi influência no período de gestação. Responsabilidade. Então só existe uma força na criação. O ser humano usa do jeito que ele quer. Não tem força do mal. Tem a pessoa que está usando a força que é neutra para a maldade. E aquele que não usa para a maldade, ele tem que observar assim como ele faz para organizar melhor a sua vida, para usar mais tempo a força melhor, para contrapor a força que muitos estão usando maldosamente. Então, quando fala-se de um povo, tem que lembrar que está falando de um indivíduo, porque naquele povo, um indivíduo tem a administração. E muitos outros colaboram ali naquela administração. Mas muitos outros vão embora daquela localidade. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que é um procedimento interno do indivíduo ser responsável, ter a responsabilidade com os seus pensamentos melhores. Então, muitas pessoas têm sucesso na vida de todas as maneiras, do que pensa, do que fala, daquela condição bem importante assim, de ter uma mão boa, que vai fazer um plantio, as plantas ficam bonitas. Então, essa capacidade a gente conhece. Então, como é que a gente desenvolve uma capacidade assim? De ter uma mão boa, de onde coloca a mão, aquilo dá sucesso, do procedimento que precisa de continuar tendo. Então é um trabalho intenso e a gente vai observando assim que muitas pessoas fazem atividade física. A atividade física ela é necessária porque quando a pessoa movimenta o corpo, a gente vai observando assim no caso de criança que correram, que brincaram e a criança aproxima e a criança percebe que o coração acelerou e ela mostra para o adulto, põe a mão aqui para você ver como é que o meu coração está batendo. Quer dizer que alimentou o dedinho do pé, alimentou o dedinho da mão. Então quer dizer assim, a atividade tem essa importância. Mas depois de uma determinada idade, a pessoa tem que lembrar assim, se ela faz atividade, ela vai envelhecer mais rapidamente. Porque o ciclo de vida é 80.
Então, depois dos 40, a pessoa descuidou, não alimentando direito, com pensamentos que não são construtivos, ela apresenta um corpo físico mais enfraquecido. Então, ela sobrecarrega com atividade física. Então, o que que acontece? Ela vai gastar a energia que existe nos órgãos, porque tem a energia vital e tem a energia orgânica. A energia dos órgãos fica bem fácil assim da gente observar. Os rins continuam trabalhando quando a pessoa está dormindo. A bexiga continua trabalhando. A pessoa alimentou e foi dormir. No outro dia ela acordou com fome. Então quer dizer que todo o sistema dela continuou trabalhando. Então essa é a energia dos órgãos. Usou erradamente, então esses órgãos ficam sobrecarregados. Assemelha-se a um carro de frota, a um carro de uma pessoa que usa mais esporadicamente, o carro fica mais na garagem. O carro de frota e o carro da garagem foi tirado no mesmo ano. Alguns anos depois, o carro de frota apresenta velho e o carro da garagem está novo. Mas o ano de fabricação é o mesmo. Então, a responsabilidade nossa é ir observando o procedimento que nós estamos fazendo para nós, como nós estamos usando o nosso corpo. Porque nós temos a responsabilidade no preparo do alimento. Então nós temos uma responsabilidade de fazer com que aquele alimento fique agradável para todos. Então as pessoas vão comer daquele alimento e sentem felizes. Nós temos a responsabilidade com aquela criança pequena. A criança machucou. E o adulto sabe que aquele machucado é verdadeiro, porque espremeu na janela, espremeu na porta, esfolou. E o adulto tem a capacidade, com a responsabilidade que ele tem, em melhorar aquela criança. A melhora tem de muitas maneiras aí, né? Uma das maneiras, a criança fica com o machucado e não fala nada, porque ela foi orientada para parar com aquilo que ela estava fazendo e ela não parou. Então a gente fez assim da criança, né? Mas pergunta para a criança, mas você não falou para sua mãe, você não falou para o seu pai que estava machucado? A criança fala, eles já tinham mandado eu parar, eu não parei. Então ela aguenta aquela dor. Em outros casos, a criança vem e procura o adulto. Então, com a responsabilidade do adulto, o jeito que ele cuida daquela criança, muitas vezes aquela criança dorme, aquela criança cala. E a criança verbaliza que melhorou. Então, ele tem uma responsabilidade, ele desenvolve uma energia especial que possibilita aquela criança harmonizar-se aquela parte machucada. É essa responsabilidade que nós temos a capacidade para aquela criança ou para aquele alimento, nós temos para com o nosso corpo. De perceber como nós nos encontramos e o que está fazendo aquela desarmonia, como é que eu posso melhorar-me. Qual é a perspectiva que eu preciso de ter? Eu é que preciso de ter. Como é que eu preciso? Então, quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela, ela vai parando e ela vai percebendo instantes. Instantes é como um flash, que anteriormente existia com os fotógrafos, né? Um instante era suficiente para tirar aquela fotografia. Então, esses instantes, a pessoa vai criando dentro dela uma base, até esses instantes formarem um quadro de como ela precisa de ser na vida e a força que ela vai ter que ter. Porque a força é bem interessante, é como uma moradia. Tem que fazer frequentemente a manutenção daquela moradia. Aquele cultivo que foi feito, frequentemente tem que fazer uma observação e de período em período tirar ali o que está crescendo no meio, porque se deixa, vai atrapalhar aquele cultivo. Então, o alinhar-se, esse alinhar tem o auxílio do terceiro mandamento, que é a reflexão que nós estamos tendo para ver se o caminho que eu estou caminhando está certo. Porque fica bem trabalhoso assim, a gente sabe que fica. A pessoa já se encontra com muitas décadas e ela foi desviando um pouco. Então lá na frente ela está sem saúde e está sem o controle motor, está sem o domínio das funções. Para arrumar é muito trabalhoso.
Então, esse alinhamento que a gente tem que ter. E esse alinhamento não é de período em período, é todo um instante. Porque aquela pessoa que está naquela rodovia, de instante em instante, ele está alinhando o carro. Aquela ave que está no ar, planando, a gente pode observar assim, que todo um instante ela tem a capacidade de fazer o movimento com a asa e adaptando a corrente dos ventos ali, para ela continuar daquela maneira que ela está querendo. Nós, com os nossos pensamentos, a nossa responsabilidade é conosco. Então, ter a capacidade de nos tornarmos alegres, felizes, porque tem muitas doenças que apresentam porque a pessoa é ingrata com ela, é ela mesma com ela. Não é o filho, não é marido, não é a esposa, não é o trabalho, é a pessoa. Então, aquela condição assim de entrar numa frequência menor. Quando entra numa frequência menor, tudo que a pessoa fala tem, numa referência popular, fala-se que ela é negativa. E quando uma pessoa faz um comportamento assim, de ter esse nome, que ela é negativa, que não tem perspectiva, é o pensamento dela. E é bem interessante, porque muitos evitam. Então era comum a gente observar assim nas reuniões, uma pessoa que está sempre negativa, então ela também era excluída de muitas coisas. A responsabilidade é toda a época da nossa vida. E todos nós temos que lembrarmos que não tem uma força má, não tem dois senhores, só tem um Senhor, o Criador, que distribui a energia neutra para a criação e a responsabilidade individual de cada um cultivar a energia conforme ele precisa. O mesmo trabalho que dá para fazer um alimento que não ficou agradável, que não comem, é o mesmo trabalho que dá para fazer um alimento agradável, que a pessoa come e que fala assim que aquela pessoa tem uma mão boa. Então o que acontece? Acontece uma coisa bem simples assim, os pensamentos. Então o jeito que a pessoa pensa, o jeito que ela está irradiando. Então a nossa responsabilidade é essa, de lembrar a todo instante assim que nós podemos influir com os nossos semelhantes, influir com os nossos animais, no nosso plantio. E a gente de vez em quando vê reportagem assim, do jeito que a pessoa cultiva a música que ela gosta de ouvir. Então as pessoas falam assim que aquilo que foi cultivado por aquela pessoa é muito bom. Então o que aconteceu? O pensamento bom influiu no cultivo, no jeito, a pessoa é valorizada. Então, toda época, nós temos que ter esse cuidado conosco, assim, de sermos responsáveis, né? Porque eu é que pensei, eu é que construí, eu é que tenho, normalmente, até a cor do veículo, a pessoa influi. Então, ela quer um veículo de uma determinada cor, ela quer uma veste de uma determinada maneira, então ela sai procurando o tecido que possibilita ter a veste daquela maneira que ela está querendo. Então, o primeiro mandamento auxilia muito e auxilia mais ainda quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, para que nós tenhamos essa condição assim de receber pouca influência com os pensamentos e cultivar pensamentos bons de uma maneira que nós possibilitamos influir. Então, fica muito bom para aquele que pôde influir construindo as influências boas, porque no alimento, no relacionamento, no trabalho. Então, a vida de uma pessoa não tem muitos itens, tem aquela condição de como ela é querida, de como ela é considerada. Então, uma força neutra distribuída pelo Criador, o espírito humano tem a capacidade de dar forma nessa força. E a gente vai observando assim que muitos e muitos vai dando a forma.
Então ele tem que dar uma forma de maneira que o seu semelhante entenda aquela forma que está sendo dada. Se for forma diferente, então está faltando capacidade nesse que deu a forma. Então, essa coisa bem importante assim, de se alinhar-se, de observar-se, de ir confirmando assim, de como nós somos, de lembrar assim que nós não podemos nos enganarmos, porque a pessoa muitas vezes fala assim, eu me enganei. Não podemos nos enganar, porque se a pessoa deu um comando que não poderia ter sido dado, ela vai ficar responsabilizada. Se a pessoa não deu o comando, ela também é responsabilizada. Então a maneira correta de dar aquelas informações, aquelas instruções, conforme precisa. Então, quando uma pessoa tem muitos itens para serem solucionados, ela tem que parar um pouco. Então ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade e tem que ir vendo a direção que ela precisa de ter. Ela é que tem que ver essa direção. Então, quando a pessoa perde essa capacidade de ver a direção que é boa para ela, e se aquilo que está lançando no mercado, se vai ficar bom para a sua vida, para o seu corpo, então é indivíduo. Então cada indivíduo tem que fazer um trabalho assim. Então nós sabemos assim que tem uma informação bem importante que fala assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer que a pessoa está sabendo que nem todos serão aproveitados, porque naquele cultivo não foi feito não teve uma preparação correta do solo, então muitos grãos não terão um aproveitamento. Então o espírito humano também tem essa condição bem importante assim. Muitos não terão um aproveitamento. Descuidamos durante a vida, então não apresentamos uma finalidade. Então na nossa vida é assim, precisamos de ter um alvo, e esse alvo tem que ser elevado. E nós temos que lembrarmos que recebemos influência. Fica bem fácil assim da gente ir observando, ou aquela moradia, passou um produto de limpeza, e aquele produto de limpeza dura horas naquele ambiente, dependendo muitas vezes se aquele ambiente é ventilado ou não é ventilado, mas um tempo ele permanece. A pessoa sentou numa cadeira e ela levantou, a gente olha para aquela cadeira, a gente tem a impressão de que instantes aquela pessoa ainda continua. Então o que acontece? A influência que todos nós transmitimos e que todos nós recebemos tem que ser de uma maneira que essa influência seja agradável. Se não for agradável, aqueles que nós conhecemos não ficam felizes em ficar nas nossas proximidades, então nos tornarmos agradáveis. E a responsabilidade é essa, sim. Então o espírito humano tem a função de, se falam assim, né, brilhar na vida. Para nós brilharmos, não é na aparência. A aparência influi bastante, porque fica agradável de ver a pessoa, mas é de como nós estamos irradiando. Essa irradiação é a mesma que ficou naquele banco que aquele ficou sentado. E que, se não for irradiação boa, de uma maneira ou de outra, um pode já ter visto assim, né, tirar o assento daquele banco, daquela poltrona, para ele sentar. O que ele está querendo? Está querendo não receber influência daquele que ficou ali anteriormente. Isso é bem comum assim, quando tem epidemia. Então as pessoas não sentam em qualquer lugar, porque fica com medo de receber influência daquele que se encontrava ali anteriormente. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos trazendo essa referência. Então, o primeiro mandamento, a pessoa tem que lembrar que se é o primeiro mandamento, não terás outros deuses ao meu lado. Então a pessoa tem que lembrar que todas as outras coisas ficam em terceiro lugar. Porque tem o primeiro mandamento, depois tem eu. Depois tem as outras pessoas. Porque eu me encontro em segundo lugar,
devido ao fato assim de no futuro as pessoas poderão não ficar nas minhas proximidades. Então aquela condição bem importante assim que falam assim de aturar-se. Então muitos falam assim, eu não me aguento. Se o próprio não desenvolveu uma capacidade de aguentar-se, então o seu semelhante muito menos. Então nos aguentarmos, para isso a pessoa tem que ter saúde, tem que ter a perspectiva dela e ela fazer muito esforço para compreender os ensinos. Então a responsabilidade é minha. É como eu estou compreendendo os ensinos, o esforço que eu estou fazendo para a minha vida. Não é para ser visto, mas é para sentir como eu estou irradiando. E essa irradiação não é para um período. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Cada um é que tem que fazer o esforço para ele mesmo. Então o esforço é a vida toda. E lembrar assim que aquela ave que se encontra planando, todo instante ela faz um movimento para ela manter-se naquela altura do procedimento que ela tem. Então aquele motorista naquela estrada, todo instante ele faz um movimento de alinhar novamente o veículo. O procedimento que eu tenho para a minha vida, de alinhar-me, para que eu possa voltar para a pátria do Espírito. Então, quando a pessoa fala assim que vai para o céu, ela tem que lembrar que ela tem que ter a qualidade para ir. E se ela não tiver um procedimento correto, não tem capacidade, não tem possibilidade. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.